Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida aqui na TV Câmara Campinas. E deixa eu te perguntar uma coisa: você tem aquele amigo ou aquela amiga que escuta falar consulta no dentista e já sai correndo? Aquele barulhinho da broca, a pessoa já começa a suar a mão? Pois é, pode ser que seu amigo, sua amiga sofra de odontofobia. Já ouviu falar dessa expressão, dessa fobia? A gente vai conversar sobre isso hoje aqui com o doutor Ednei Dias da Silva, que é cirurgião dentista e vai explicar um pouco sobre a odontofobia. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo. E tem muita gente que corre do dentista, né? Com certeza, muita gente está fugindo do dentista. Um prazer poder participar aqui do seu programa e poder explicar um pouco para a população. Muita gente tem e não percebe que tem uma odontofobia. Essa é uma fobia que já foi, vamos dizer assim, colocada no rol das doenças? É algo realmente para se preocupar, essa questão da odontofobia? Na verdade, é para se preocupar sim. Nós vamos falar assim, fobia. É todo medo, pavor que a pessoa tem de alguma coisa. Ela pode ter por cor, por cheiro, por vários motivos. E quando ela tem medo do dentista, com esse pavor, é a odontofobia que é colocado. E isso pode causar muito problema para a população, porque ela faz ela fugir completamente do dentista quando você tem uma fobia. Então é pouco confuso ali que as pessoas às vezes confundem fobia, que é o medo total mesmo, não quer nem marcar uma consulta, nada, de uma ansiedade odontológica, que é você ficar com uma tensão, você não dormir no dia anterior, você começar a suar a sua mão, mas você ainda marca a consulta para ir ao dentista. O odontofóbico nem pensa em fazer isso. Nossa, o medo é tão forte que impede a pessoa de cuidar da própria saúde. A gente sabe como a saúde bucal é importante, né, doutor? É muito importante. E a gente tem diversas pesquisas em cima disso, né? A gente descobre, por exemplo, que nos Estados Unidos, pelo menos 15% da população, está 40 milhões de pessoas, sofre de odontofobia. Em outras pesquisas, a gente descobre que tem gente, 10% de uma população, por exemplo, nem sequer pensa em marcar uma consulta. 71% numa outra pesquisa diz que só foi uma vez na vida ao dentista. E o que isso pode causar? Se você não cuida de um problema inicial na sua boca, seja uma gengivite ali que você está passando no fio dental, começa a sangrar, você tem uma cárie inicial que é assintomática, ela não tem dor. Isso pode, aí no decorrer de não cuidar, criar outros problemas, não só na boca, como sistêmicos, que é onde a gente sente a maior necessidade da pessoa cuidar da sua saúde como um todo, né? E isso é muito grave, porque leva a pessoa até um risco de morte, porque essas bactérias da boca, se elas entram na corrente sanguínea, e elas entram, se elas pararem no coração, você tem um problema de endocardite. Ela pode piorar problemas que você já tem pulmonar. Então, isso é muito perigoso. Imagina você ir uma vez na vida no médico, você falou aí sobre 70%, e não é só a cárie, o tártaro, essas que a gente conhece mais nessas doenças da higiene bucal que a gente já está mais habituado, mas, por exemplo, um câncer de boca, o médico, cirurgião, dentista, odontologista está ali, ele pode identificar alguma coisa nesse sentido também, né? Sim, com absoluta certeza. Quem vai periodicamente ao dentista, o seu dentista está de olho, a gente consegue mapear a boca da pessoa. Opa, tem uma manchinha cinza diferente aqui numa mucosa, pode ser o início de um câncer bucal. E que, se diagnosticado no início, muitos têm cura tranquila. Mas como são, eu vou frisar bastante isso daqui, quase todas as doenças bucais são assintomáticas. Eu não sinto dor, porque muita gente fala assim, doutor, mas eu não vou no dentista periodicamente. Por quê? Não sinto nada. Aí que ele se engana. Nossa, e você fala sobre a questão da odontofobia e a ansiedade. Quando é que ultrapassa aí esse ponto e torna uma fobia? A pessoa sente calafrio, a pessoa sua a mão. Qual aí a linha que separa essas duas questões? A questão da odontofobia, é aquilo que eu falei, é um medo irracional. Ele não pode nem ouvir falar, eu vou ao dentista. Não vai. Ele não consegue nem ouvir falar sobre isso. Isso é um transtorno mental.
e a pessoa precisa de tratamento médico para se acompanhar nessa odontofobia. E em todas as fobias, de modo geral, a pessoa precisa de um acompanhamento médico para sair desse estado de fobia e aí começa a entrar no segundo estágio, que é um pouco melhor, que é a ansiedade. Aí a gente vai trabalhar essa ansiedade da pessoa. A ansiedade começa a dar mão suar, a pessoa na noite anterior da consulta ela não dorme. Quando ela fica na sala de espera, ela está super nervosa, batendo o pezinho, mordendo caneta, ela fala, se o dentista atrasar 5 minutos, ele fala, eu tenho um compromisso, eu preciso ir embora. Ele quer arrumar uma chance de fugir. Acontece muito aí com o senhor, da pessoa tá lá na sala de espera e de repente chama o nome dela, a pessoa sumiu. Acontece não só de chamar na sala de espera, apesar que aqui a gente tem uma rotina um pouco diferente. Como a gente já sabe que muita gente tem essa ansiedade aí, não é nem a fobia, porque se ele conseguiu chegar aqui, ele já passou da fobia, ainda bem. Mas nós já temos aqui a equipe toda preparada de ele não ficar nem um minutinho esperando, a gente já está esperando, ele chega na sala de espera, a gente já vai receber, já traz, já conversa, já dá aquele acolhimento. Então, isso já ajuda bastante. O que a gente tem muito e percebe, um cliente novo que a gente não conhece, ele vem e marca consulta. Aí você vê que a gente vai confirmar a consulta no dia anterior, ou se é à tarde, confirmar de manhã, ele sempre tem uma desculpa. O carro quebrou. Não, agora a mulher não está bem. E não é, ele vai inventando várias desculpas. E às vezes leva meses para ele conseguir chegar aqui, de tanta gente insistir, que a gente já percebe que é uma ansiedade odontológica, ele está fugindo do problema. Quando a gente, você como profissional da saúde bucal percebe essa situação e como seria esse tratamento? Com que profissional acompanha essa pessoa que tem esse medo tão grande e irracional do dentista? Seria o psicólogo, o psiquiatra, o próprio odontologista? Você cuidar de uma fobia precisa ser um psiquiatra, e depois vai para o psicólogo, e depois tem que ter o acompanhamento do dentista. Trabalham os três juntos. Quando é só uma ansiedade odontológica, a gente consegue quase controlar 99% dos casos aqui. Raro uma ansiedade odontológica levar a pessoa a um distúrbio muito... Ela tem algumas crises, aí a gente precisa de um apoio psicológico e às vezes até de um apoio médico com medicação. Mas o que tem que ser feito assim para ajudar muito essa pessoa? Ela precisa ser completamente honesta com o profissional. Ela não precisa ter esse medo, porque às vezes eles têm vergonha de falar que tem isso, e isso atrapalha. Mas nós, como estamos bem acostumados, só da gente olhar, ver a pupila mudar, a pessoa está diferente, como ela está, a gente já percebe e já tem que conduzir de um jeito diferente. Entendo, doutor Ednei. E me diz uma coisa, tem um padrão aí? Seria mais homens, seria mais mulheres, pessoas mais idosas, crianças? Tem algo nesse sentido que a gente possa pensar aí, por exemplo, se foi uma criança que teve um trauma quando foi ali no médico, sabe? O pai e a mãe que diz, se não fizer coisa certa, eu vou levar no dentista, vou levar no doutor. Tem um padrão aí, algum dado a respeito disso, sobre gênero ou idade? Temos vários estudos em cima disso e a resposta que eu vou te dar agora, você vai ficar assustada. Não tem. É idêntico em ambos os sexos, em qualquer idade. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada coisa. Normalmente, a criança que tem uma ansiedade médica, odontológica, normalmente os pais têm essa ansiedade e é passado para o filho. Eles criam essa situação. E outras também na criação. Olha, se você não comer isso, eu te dou uma injeção, vou te levar lá no doutor. Então, a criança começa a associar tudo isso. Isso causa problemas. Uma segunda coisa sobre criança. Tem que trazer a criança desde pequena, para ela acostumar com o ambiente. Não trazê-la quando ela tem uma dor, ou ela caiu, bateu a boca. Ela tem que acompanhar os pais, quando os pais vão tratar, para ela ver o ambiente. E os pais, às vezes, marcaram uma consulta da criança e falam, vem brincar mesmo. Não, mas a criança veio, eu vou gastar. Fica tranquilo, você não está gastando um investimento no seu filho, porque ele vai ambientar com o local, com as coisas que tem, ele vai brincar com a aguinha, com o arzinho, vai pegar o espelho. Uma hora que ele precisa vir de urgência, que ele está traumatizado por uma queda, bateu a boca e precisa de uma intervenção, ele não vai precisar ser sedado, às vezes precisa de sedação assim, geral, porque não deixa mexer. E é importante realmente... Pode falar, doutor. Um outro dado bem interessante
é que os adultos, eles associam muito a dentista à dor. Eles é uma imaginação, igual folclore, tem a mula sem cabeça, tal, não, dentista, o negócio, não tem nada no dentista que não vá doer. Eu estou associado a isso. Filmes, novelas, você já viu alguma coisa, desenho, não tem nada que o dentista seja maravilhoso, sempre o dentista é malvado em alguma coisa, isso também desenvolve esses traumas, tá? E essa questão de ir com a criança antes para ambientar ela no local do dentista, mostrar os aparelhos, é uma técnica bem interessante para evitar essa futura ansiedade, né, doutor? Isso é muito. A gente pega bastante no pé aqui de todos os pacientes. Você tem filho? Tem. Ele está tratando aonde? Ele vai de vez em quando em uma outra pessoa. Eu falo, pode trazer ele aqui. Toda consulta sua, venha, traga ele. Mas por que não? Ele brinca, bagunça muito, não, deixa ele vir, ele vai acostumar. Porque ele nunca sabe uma hora que precisa de uma urgência. Uma coisa interessante, isso aqui é um dado muito legal. Por exemplo, você pega um enfermeiro, um médico, por exemplo, ele trabalha num ambiente muito parecido com o odontológico, né? Tem jaleco branco, tem alguns cheiros, tem pessoas machucadas. E esse sistema igual a gente fala, é muito parecido, ele também desenvolve uma fobia de dentista. Nós temos muitos médicos que têm aversão a dentista. Eu tenho vários que eu tenho que trazer amarrado para o consultório, porque é difícil. Existe aquela síndrome, fobia do jaleco branco, já li algo sobre, quando vê a pessoa com jaleco, a pessoa já corre. Isso é verdade. Eu tenho vários jalecos, tenho jaleco cinza, verde, azul, e eu já sei quando a pessoa tem, eu já bato o olho, eu já troco, eu já vou atender com outro tipo de jaleco, e já tiro as coisas que dão mais cheiro, tiro um monte de instrumento de cima, a gente tenta mostrar o menos possível, independente da gente precisar desses instrumentais, né? Porque quando a gente já percebe, às vezes a mãe liga e fala, meu filho tem 19 anos, meu Deus, ele está aqui até com diarreia, e eu falo, ótimo, já estou sabendo, então já sei como é que eu vou recepcioná-lo, a minha equipe já vem, a gente senta, conversa. Essa é uma dica maravilhosa. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa achar um profissional que seja recomendado por alguém que ela confia. Ou eu confio no meu amigo, eu confio no meu primo, ele vai lá. Então, esse rapaz deve ser legal. Ele vir marcar a primeira consulta, venha junto com essa pessoa que ele conhece, porque eles ficam conversando na sala de espera, e aí diminui essa ansiedade. Quando ele entra para conversar, ele vem na primeira consulta só para conversar. Ele precisa entender todos os medos, saber como que a gente vai conduzir isso. Vamos combinar um sinal, uma técnica, traz um fone de ouvido, vamos combinar uma respiração, vamos fazer uma troca. Cada vez que você vem aqui, você vai ser beneficiado, você vai ganhar um almoço, ou ganhar alguma coisa que você gosta, que chama a técnica da recompensa. Então vem uma coisa que está me deixando preocupado e eu ainda ganho uma recompensa quando eu conseguir superar esse desafio. Essas são técnicas que são usadas para a gente poder ajudar essas pessoas, né? Porque você comentou aí dos seus colegas médicos, todos adultos, tem que levar quase amarrado. Quando você se depara com uma pessoa no consultório que a pessoa já está ali diferente, talvez mais nervosa, olhando para os cantos, você já tem todo esse approach para chegar nela e garantir que a situação não fique mais complicada, né? Isso, ela é acolhida desde a hora que ela chega para a consulta. Tudo é fundamental, ela tem que estar, não pode ter um deslize. Porque, como a gente disse, ela pode ter tido uma ansiedade ou uma fobia, sei lá, ela tinha uma fobia de formiga, ela podia ver formiga. E ela transfere isso para a odontologia também, então ela traz essa fobia. Então a gente precisa estar bem ligado nisso, porque às vezes não é só, ela não tem odontofobia, ela tem uma outra fobia, mas isso desencadeia tudo que a gente vai começar a tratar aqui. Então tem que ser tudo muito bem, assim, a equipe tem que estar treinada. Eu tenho paciente que eu fico segurando na mão enquanto eu estou dando anestesia, quase quebram minha mão, mas não tem problema, de vez em quando, depois eles vão soltando. Então, eles vão entendendo. E, por mais contraditório que pareça, como é que você trata isso? Qual é o primeiro passo? Quanto mais vezes você for ao dentista, melhor é. Por 2 motivos. Você vai ficar acostumado com aquele procedimento, vai ter mais contato com aquele dentista, você tem como é que eu vou dizer, uma empatia com a pessoa, então você conversa de várias coisas, de vários assuntos que as pessoas gostam.
Você tem que ter uma didática boa para, como que eu vou dizer, explicar o tratamento de um modo para uma pessoa completamente leiga. Você não vai explicar, não estou falando para um dentista, olha, esses nomes técnicos, não. E é o que ela precisa saber do tratamento. E isso daí a gente consegue conduzir melhor esse tratamento. Doutor Ednei, tem um dado aqui interessante que eu queria que o senhor comentasse. Um estudo que fala que 40% dos pacientes com acesso aos tratamentos odontológicos não se submetem a essa terapia periodicamente. O que pode causar ali na saúde bucal de uma pessoa que passa tanto tempo sem ir a um profissional que é tão importante assim para a nossa saúde? Esse dado ele é muito importante para dizer uma coisa. Você vê que não é o problema socioeconômico, não é a educação e nem a quantidade de dinheiro financeira. Essas pessoas elas têm acesso a pagar qualquer tratamento e não vão no tratamento, porque elas têm completa medo, pode ser a fobia ou a ansiedade, e elas não vão de jeito nenhum. Complementando esse dado, tem pessoas que foram uma vez no dentista, lembra que eu estava falando? Como é que pode? E o que isso pode acontecer? Se você tem uma simples cárie, uma gengivite, são coisas rotineiras, você conserta em uma semana escovando direito e passando no dentista, você começa a ter comprometimento de estruturas dos dentes, aí você já começa a ter problemas de canal, você começa a passar por uma doença periodontal, que começa a inflamar a gengiva, tecidos moles e osso, então você já começa a ter perda dental, você já começa a não mastigar tão bem, você tem todos esses acometimentos dessas bactérias que estão circulantes na corrente sanguínea, então você pode ter problemas sistêmicos bem mais graves, como eu falei, que você pode ter uma endocardite, você pode ter problemas pulmonares. Uma outra coisa, você toma remédio para controlar a diabetes, para controlar a pressão, você não vai controlar, se a sua saúde bucal não está boa, o seu organismo vai ficar competindo, nossa, eu tenho um remédio para abaixar minha glicemia, nossa, mas eu também consigo baixar porque essa pessoa não consegue mastigar, só come coisas mole e doces, o que eu vou fazer? Então o organismo entra em colapso e isso causa problemas maiores, tanto de saúde quanto investimento de tempo, dinheiro, e se a pessoa tem medo aí que ela vai ter um tratamento bem longo e não vai ser só odontológico. Será que o Brasil é tão acometido com a odontofobia assim quanto os outros países, que a gente tem o SUS, tem os tratamentos odontológicos que podem ser abertos à população? Nós temos ótimos dentistas, cirurgiões dentistas no Brasil, a gente lê as coisas e muitas pessoas que moram fora, às vezes vêm para o Brasil para fazer seu acompanhamento. Será que lá fora, pela falta desses tratamentos gratuitos, algo desse sentido também, a pessoa também já pensa no dinheiro que vai gastar. Será que isso é um problema mais lá fora do que o nosso? Será que tem alguma coisa de dados sobre isso? Os dados que tem sobre isso são bem interessantes. Como eu falei, nos Estados Unidos, 40 milhões de pessoas não vão ao dentista por medo. E eles têm acesso, porque eles também têm dinheiro. Né? O tratamento lá não é tão barato. Eu tenho muitos pacientes de fora que aproveitam as férias de verão e vêm. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, eu tenho de vários países. Porque transformando o dinheiro deles em euro, dólar, no custo brasileiro, para eles trazem a família toda, faz o tratamento total, passeia e ainda dá. No Brasil, a gente realmente tem SUS, tem alguns postinhos. Eu lembro que ia sair aí um tal de CEL, que é CEL com O, que é Centro de Especialidades Odontológicas em algumas cidades, mas parece que não deu certo ainda isso daí para a população carente. No Brasil, e a gente tem, eu falei de 40 milhões de pessoas, no Brasil são mais de 40 milhões, no Brasil tem muito mais gente do que os Estados Unidos com fobia e com essa aversão, e não é por dinheiro. Aí várias pessoas também não tratam e aumentam esse número depois, quando a gente vai para um número assim, pessoas desdentadas no Brasil, é muito grande. Mas aí já é um problema socioeconômico mesmo. O acesso a tratamentos de ponta, eles têm custo mais elevado. Os postinhos, tudo, eles fazem o que eles podem, mas eles não têm tratamentos avançados. Às vezes eles precisam extrair um dente, mas não conseguem repor esse dente. Então, causa todos esses problemas. Mas o SUS nosso aqui,
ele é admirável no mundo inteiro. Ninguém tem tratamento médico odontológico gratuito para uma população de um país desse tamanho. O papo de hoje foi bem interessante, não tinha ouvido falar ainda sobre a odontofobia, porque um medinho ali de dentista, a gente conhece alguma pessoa ou outra, mas aquela que sequer marca uma consulta, eu não tinha ouvido falar ainda sobre essa fobia. Você aí do outro lado já conhecia isso, sabe de alguém que passa por isso, então tem que entrar em contato com um bom profissional para cuidar dessa situação. A gente conversou hoje com o Dr. Ednei Dias da Silva, que é cirurgião dentista, que falou um pouco sobre essa fobia aqui com a gente. Doutor Ednei, muito obrigada pelo seu tempo. Você quer deixar um último recado, alguma outra dica para a gente? Fica à vontade. Eu que agradeço participar aqui do programa, e eu sei que você tem uma audiência muito grande, e as pessoas que vão poder ver essa nossa entrevista, que elas busquem tratamento. E as pessoas que sabem que tem um amigo ou algum parente que tem esse problema, vai lá e ajude essa pessoa a ir ao profissional, seja o dentista, ele pode ter isso de médico também, ele pode ter isso de outras coisas, né? Então, a dica nossa é: não deixe para depois, porque tudo vai piorar. Nada em biologia se conserta sozinho, tá bom? E aqui o que eu queria dizer é, quando procurar um profissional, hoje a gente tem uma odontologia muito moderna. Hoje a gente trabalha com câmeras intraoral, motores elétricos que não fazem barulho. Então, não é todo mundo, infelizmente, que está nesse patamar, por vários motivos, né? A gente não vai entrar em questão aqui. Então, a escolha do profissional é importante, porque também uma primeira experiência ruim, que acontece demais, eu pego muito paciente aqui que não queria ir porque teve experiência péssima em outro profissional. Isso é muito chato. E aí acaba prejudicando a sua saúde como um todo, né? A gente não trata uma boca, a gente trata um indivíduo, ele é sistema, ele é completo. Tá? E eu me coloco à disposição aqui para qualquer outro tema que você precisar. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui para poder esclarecer um pouco do que eu sei, e eu aprendo todos os dias estudando. Doutor Ednei, bem calminho, eu vou bater na porta do seu consultório, hein? Sim, pode vir, vai ser um prazer te atender. Obrigada novamente pelo seu tempo e ficamos aqui de portas abertas para voltar e falar sobre outro assunto. Eu que o diga. Muito obrigado a vocês todos aí. O Saúde é Vida de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tema. Convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas para assistir os outros programas da nossa grade, assistir as outras edições do Saúde é Vida, aprender um pouco sobre outras doenças e enfermidades. E eu espero vocês na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.